Boa noite amigos, sejam bem-vindos para mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Boa noite. Isa, boa noite, gratidão pela presença, Valéria, Gleides, sejam bem-vindas. Estamos aqui dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Leninha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Valéria, boa noite. Vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E aí nós vamos fazer os nossos comentários sobre desse capítulo, mais um capítulo, do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Dani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Depois eu vou dar um recado aí mais tarde. Na hora que o pessoal tiver entrado, eu vou passar o nosso recado. E vou reforçar o recado no final da live também, tá, gente? Vou demorar um pouquinho aqui para mandar os aviões. O aeroporto está um pouco lotado. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Will, boa noite, querido, seja bem-vindo, você também, amigo. Estamos aqui mandando os aviões. Tadadã. Gleison, boa noite, querido, seja bem-vindo. Elaine, boa noite, amiga. Vamos aqui, finalizando o envio. Prontinho, mandamos os aviões. E agora a gente sempre fala como, seguindo o conselho do nosso querido sábio, o nosso discípulo espírita, que desde as primeiras horas da manhã, 6h30, tem lives lá pelo perfil Discípulo Espírita, sigam o perfil do Sábio também. O Sábio sempre recomenda a nós que a gente, quando estamos em alguma live que a gente acha interessante, que a gente mande aviõezinhos para 5 amigos, que é uma oportunidade dos amigos também conhecerem um pouco desse projeto que é muito legal. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Tirar a música aqui para facilitar um pouco a nossa conversa. Vamos fixar o comentário enquanto isso. Hoje nós vamos ter uma história aqui, nós vamos contar que o Jerônimo trouxe nesse livro, né? Na hora que eu conseguir fixar o comentário, tá bom. Acho que agora deu. Vamos ver se ele para. Confissões de um Esposo, tá? Confissões de um Esposo é o título de uma história que Jerônimo Mendonça vai contar para nós. Mas antes de nós começarmos a falar dessa história, na verdade nós vamos relatar uma situação que provavelmente o Jerônimo deve ter sido confidente desta situação. E ele trouxe, colocando nomes aleatórios na história, né? Acredito eu, para que não criasse constrangimento a quem quer que fosse. Então, depois daqui a pouquinho nós vamos começar a leitura, e eu gostaria de deixar um recado a vocês, que amanhã, às 22 horas, nós temos mais uma live de Palavras para a Alma, deste livro de Ana Teresa Camasmi, e amanhã nós temos a lição de número 15, Transformação. Este livro tem 37 capítulos, nós já fizemos 14, 15, 16 capítulos, porque nós antecipamos o Natal e o Ano Novo. Então amanhã nós vamos ter a mensagem Transformação. E é interessante a gente analisar o aspecto da transformação, tá? Então convido a estarem conosco amanhã, às 22 horas, para mais uma live de Palavras para a Alma. Boa noite, Dinei, o nosso querido baiano espírita, seja bem-vindo. Angélica, boa noite, seja bem-vinda você também. Na sexta-feira eu vou participar de uma live com a nossa querida amiga Tereza, lá de Recife. Deixa eu ver o nome do tema que nós colocamos aqui já. Vai ser no dia 27 às 19 horas no underline, @Papo de Espírita, e vamos falar sobre superando desafios. Convido vocês para estarem conosco, então,
na live que vamos fazer na sexta-feira, às 19 horas, no Papo de Espírita. Vamos lá conversar com a Tereza nesse tema Superando Desafios. Cris, boa noite, seja bem-vinda. E um outro recado importante, que a Martiele já passou, né, porque nós já estamos começando a divulgação, já fizemos alguma divulgação anterior, que no próximo sábado, dia 28 de janeiro, às 21 horas, vamos dar início a um projeto chamado Sabadou Espírita. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Sabadou Espírita é um projeto que surgiu de algumas ideias com alguns amigos tivemos, né, conjuntamente, para fazer um programa, uma live, uma vez por mês, uma live mensal, sempre no último sábado de cada mês, às 21 horas. E nós vamos estar aí divulgando. A live vai ser pelo perfil da Bárbara Mota, @Bárbara_Mota77, a Bárbara que vai comandar a live, e nós vamos fazer uma live de 1 hora com 3 blocos de 20 minutos. E a cada bloco de 20 minutos, a Bárbara permanece do começo ao fim da live e nós vamos entrar fazendo a nossa participação. Vai estar na live a Bárbara, o Gleison, a Clara, eu, a Érica, do Joca Vieira, a Elaine e a Daniele. E se der certo, a Martiele também, tá? Então sintam-se convidados para estarem conosco no próximo sábado. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Bom, nós já estamos com o número de pessoas aqui, dei esse recado, depois eu repito no final da live. Que eu queria falar para vocês. Então, hoje o Jerônimo vai contar uma história. E por ser uma história, eu vou ter que ler do começo ao fim, e aí depois a gente faz as nossas considerações. Tudo bem? É uma história que eu não acredito que seja fictícia. Boa noite, Luciana. Não acredito que seja fictícia. Eu acredito que os nomes dos personagens são fictícios. O Jerônimo provavelmente ouviu essa confissão de um esposo, de uma determinada situação, e o Jerônimo, com seu veio poético, trouxe essa história recheada de preceitos literários, né? Trouxe um efeito muito legal nessa história aqui que ele trouxe para nós. Então vamos lá, vamos à história. Confissão de um esposo. Querida Iná, doce companheira de meus sonhos, dói-me o coração profundamente à medida que lhe escrevo esta confissão. Sei que você notou que quase não dormi à noite. Ah, anjo adorado, acredito que o inferno possa se definir como sendo consciência em desequilíbrio. Ao vê-la dormindo, serena, senti que, por dentro do meu peito, havia um braseiro de remorso. Algo cruel, fitei-a demoradamente. Você ressonava como um ser angélico na placidez de um paraíso de bênçãos. E eu me senti lama pegajosa que naquele instante compurcava a alcova de uma santa. Levantei-me e fui até o quintal. No céu ainda brilhavam palidecentes as estrelas. Abracei-me ao velho mamoeiro e chorei amargamente. Subitamente, no quintal do vizinho, o galo cantou 3 vezes. Era o arauto da madrugada. De repente, senti-me estremecer. Pareceu-me que uma força estranha me fazia retroceder ao pretérito longínquo, quando Simão Pedro, tomado de profunda tristeza, negara o mestre amado por 3 vezes. Sob o mesmo cantar do galo, essa força estranha obrigou-me a ajoelhar e em minha tela mental o seu encantado vulto Iná desfilava feliz. Seu rosto alvo,
como o lírio do vale emoldurado por 2 olhos azuis, seus cabelos, da cor de trigo maduro, caídos fartamente sobre os ombros, e em seus lábios de romã bailava um sorriso de primavera, deixando entrever seus dentes cor de neve. Ó Deus encantada dos meus sonhos, exclamei, que hora infeliz, 1000 vezes infeliz quando me deixei levar por uma aventura, tornando-me infiel e perjuro. Balbuciei uma prece por entre lágrimas e retornei ao interior da casa. Você já estava de pé, os seus olhos azuis eram um pequeno regato de lágrimas. O seu rosto pareceu-me envolvido por uma penumbra de indecifrável amargura. Sabe-na, quase não resisti à pureza de seu olhar. Adentrei o quarto dos meninos que ainda dormiam. Ali estavam Cecília e Robertinho, frutos de nosso amor. Rogo-lhe por piedade, dê-me o beneplácito de seu perdão, para que a minha consciência aturdida retorne à paz. Sei que não sou mais digno desse amor puro que emana de sua virgindade de alma. Doravante, serei um espírita e haverei de estar lado a lado com você, tão fiel como a sombra do seu próprio corpo. Caminharemos, sim, juntos para a eternidade. Ouça-me, Iná, eu a amo muito, sabe? Assinado Pedro Ivo. Iria e Iraídes, boa noite, sejam bem-vindas. É uma história que faz reflexões muito oportunas. Confissões de um esposo, que pode ser de uma esposa, de qualquer pessoa, que por um ato que deixou-se levar por uma aventura, sentiu na carne, na pele, na alma a profundidade de um remorso. E quão é difícil quando nós nos deparamos com remorso. E vejam que situações que esse irmão passou. Como eu disse, o nome provavelmente, nomes sejam fictícios, para não criar nenhum problema com quem quer que seja. Mas acredito muito piamente que essa história foi contada por algum irmão ao Jerônimo, que usou o seu veio poético para trazer essa história tão linda e tão reflexiva. Quantos de nós, seja na atual existência como em outras, já não cometemos atos desse tipo? Pela infidelidade de uma forma ou de outra, não só a infidelidade conjugal, mas infidelidade das mais diversas formas? Aquela questão que se coloca na passagem do Evangelho da mulher adúltera, que Jesus naquele momento, a mulher adúltera foi pega em adultério. E recomendava a lei que a mulher que fosse pega em adultério fosse apedrejada até a morte. E é o que Jesus, quando chegaram os fariseus, levaram-na até Jesus para testá-lo. O tempo todo os fariseus ficavam testando Jesus. E naquele momento, chegam para o mestre e falam: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o Senhor nos diz? Jogando Jesus numa sinuca. Se ele falasse apedreje-a, cumpra a lei, ele estaria indo contra a lei de amor que ele promovia e vivia, Jesus vivia o amor. Por outro lado, se Jesus falasse libertem-na, ele estaria indo contra a lei mosaica e seria passível de ser punido por ir contra a lei. E qual que foi a solução de Jesus? Ele agachou-se e, escrevendo na areia, rabiscando alguma coisa, sei lá, fazendo qualquer gesto, pouco importa. E, não levantando a cabeça, falou assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Foram saindo um após outro, dos mais velhos aos mais novos. Quando chegou no final, não havia mais ninguém. E ele chega para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Foram todos embora, Senhor.
Então, nem eu te condeno. Mas, sempre Jesus coloca um mas como tábua, né, de preceito dos seus ensinamentos. De hora em diante, não peques mais. Então, se nós, por alguma razão, que não estamos aqui fazendo juízo de valor, porque todos nós podemos cair, seja nas ciladas do amor, seja nas ciladas de uma paixão, podemos nos deixar levar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os julgamentos que fazemos das vidas dos outros, porque nem de longe nós sabemos o que passa no íntimo de cada um. Está lá no André Luiz, no sinal verde. Então, nós não devemos julgar a quem quer que seja, mesmo porque nós, se estivéssemos talvez em situação semelhante, poderíamos fazer aquilo até pior. E o fato, do adultério, no caso específico, o adultério não circunscreve apenas e tão somente à conjunção carnal, mas toda e qualquer forma de adulteração. Seja na adulteração daquela pessoa do comerciante que coloca 50 gramas a menos do produto, ele está adulterando. Então, a gente tem que entender o adultério de um aspecto mais amplo, não apenas e tão somente no lado aqui da história que o Jerônimo trouxe para nós. E esta história traz reflexões, porque nós, às vezes você fala assim, não, mas eu nunca fiz isso. Mas não vamos esquecer, precisamos lembrar sempre, na verdade, que nós podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões. Tá? Então o pecado, entre aspas, o erro, nós podemos cometer não somente pelas ações, mas também pela nossa omissão, como também pelas palavras que proferimos e os nossos pensamentos. Jesus coloca, se uma pessoa estiver já pensando numa determinada pessoa com pensamentos, já cometeu adultério. Então ele vai além, porque o nosso pensamento cria um campo mental, cria aquele campo mental que plasma ao nosso derredor aquelas situações. Como estou dizendo, não estamos aqui fazendo juízo de valor de quem quer que seja. Não estamos julgando, nem Jesus julgou, quem seria eu para fazer qualquer julgamento. Porque, como eu disse, qualquer um de nós poderemos, se não cairmos no passado, poderemos cair amanhã. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Nós poderemos cair em qualquer momento. A gente não é infalível. Por mais que a gente persevere, poderemos cair sim, então cuidado com os nossos julgamentos. Eu jamais faria isso, olha só o que fulano fez. Não é assim que funciona. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Então, essa história vem trazer para nós uma reflexão muito oportuna, que esta pessoa, ficticiamente chamada de Pedro Ivo, provavelmente procurou o Jerônimo e veio trazer aquele remorso dentro do peito. E a consciência não deixava ele dormir. E ele via na esposa aquele ser angelical. E ele trouxe o arrependimento. Então, o ato que ele cometeu, ele poderia ter passado impune, ninguém ter visto, ninguém ter compartilhado nas redes sociais, ter feito nada. Aquele, mais escuso, ninguém mais descoberto e encoberto caso. Mas aonde que estava que acendeu a lanterna dele? Na consciência. A nossa consciência é terrível, porque se a gente faz alguma coisa, uma luzinha vai acender, vai ficar buzinando na nossa orelha, que nem um alarme. Então, por isso que a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela é muito importante. Qual o meio mais prático e eficaz para a gente conseguir superar as nossas dificuldades, tornar melhor? Conhece-te a ti mesmo. Então, fazer esta auto-reflexão. Boa noite, Lucimara, seja bem-vinda. Fazer este auto-julgamento é muito importante para que a gente durma o sonho dos anjos, tenha o sono dos justos, como a gente costuma dizer, boa noite, Idride, seja bem-vinda. É muito importante que a gente se analise. É importante que a gente se analise.
E esse irmão aqui veio trazer uma confissão que estava atormentando a sua alma. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é colocar para fora. E rogou, no caso aqui da esposa, o perdão. Quando ele escreveu essa carta, depois ela viu, né? Porque ela estava com os olhos marejados, com certeza, né? E a Leninha colocando que o auto-perdão é muito mais importante do que o perdão do outro. É exato, Leninha, exatamente. Porque se você cometeu um ato que a tua consciência te cobra, você às vezes não se perdoa. Então você precisa do perdão do outro, sim, mas primeiro você tem que se perdoar. Perceber que você é humano. Porque Paulo de Tarso coloca lá na sua epístola, né? O bem que eu desejo, esse eu não faço, mas o mal que eu não desejo, este sim eu faço. Não acredito. Não, Dani, não sei, não pensei nisso, não. A Dani falou que quando eu estava lendo, pensei que o personagem estava desencarnado. Não sei, não acredito. Eu penso assim, muito particular, não sei, né? Não tive, como eu falei para vocês, eu tive contato com o Jerônimo, mas nós não tínhamos tanto contato para perguntar, Jerônimo, estava lendo essa história, o que você me fala dela? No meu íntimo, esse aqui é um achismo meu, eu acredito que foi uma questão, alguém chegou para ele, né? Alguém chegou para ele e falou isso. Isso é a minha opinião, mas não deixa de ser uma vertente, uma possibilidade. A gente não pode excluir nenhuma, só o Jerônimo aqui para estar falando se era isso ou não. Isso foi uma interpretação minha, tá? Então, agradeço até a colaboração, a Elaine falou que teve a mesma impressão. Então, de repente, posso até fazer uma releitura e aí depois a gente pensar na possibilidade de ver também por outros olhos, né? Me pareceu uma leitura que mostra a visão espiritual. Vamos depois refazer a leitura no final e a gente pensar também sobre essa ótica, né? Vai ser legal. Garcia, seja bem-vindo. Bem-vinda, não deu para ver a sua foto, mas tudo bem. Por outro lado, né, que a gente pode dizer, como eu estava falando de Paulo de Tarso, ele dizia que o bem que ele queria fazer, isso ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso sim ele fazia, né? É que a Elaine está falando, o Jerônimo atendeu muitas pessoas, pode ser que alguém uma confissão com ele, vai saber. Realmente, isso eu tenho certeza, eu não vou falar para vocês. Não, o Jerônimo, né, por ele chegar para vocês e falar assim, olha, essa história que o Jerônimo falou isso, assim, falou nada, viu, gente? Se um dia começar a falar isso, vocês podem falar assim, olha, o Luísio está inventando moda, não tem nada a ver. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Então, pode ser, são duas vertentes. Veja como é interessante, né? Quando a gente lê um livro, uma história simples, singela, a gente faz uma análise da história numa visão. E não sei se vocês já passaram por isso, né? Quando a gente vai ler um livro, a gente sempre se coloca numa figura de um personagem. Eu já comentei com vocês, né? O primeiro livro espírita que eu li, desculpa, que o olho está incomodando um pouco. O primeiro livro espírita que eu li foi Senzala, de Salvador Gentili, um romance. Então foi interessante, né? Aquele livro envolvendo o aspecto da escravidão, tudo mais, lindo, maravilhoso, é uma história muito bonita. E aí, quando você termina de ler o livro, né? Você se pontua no personagem do livro, que é aquele personagem que sofreu, passou por agruras, e quando foi para o plano espiritual, em plena luz, luminosidade. Aí você termina o livro, você fala assim, nossa, eu sou realmente, né? Você se identifica tanto com a leitura, com o personagem, que você fala assim, me senti o verdadeiro missionário da luz aqui na Terra. Como se, por exemplo, eu estivesse aqui numa grande missão. Mas aí não deu 2 dias, puf, né? Você já tropeça e já se esborracha no chão. Fala, menos, você não tem nada a ver. Né? Aquilo lá é um exemplo de vida. Não significa que você é aquele exemplo de vida. Então é interessante a gente fazer essas colocações, né? Analisar também. Por outro lado, né, a gente pode lembrar assim, na questão de Paulo de Tarso também trazendo aqui nessa história, que ele coloca assim, que tudo me é lícito, porém
nem tudo me convém. Então, se você quiser ter uma aventura extraconjugal, você tem a possibilidade de ter, né? Só que poder pode, mas talvez te convém. Como é que você vai estar com a tua consciência, com o teu relacionamento? Então tem que haver, na minha modesta opinião, sinceridade e autenticidade. É claro que ninguém tem que ficar amarrado ao outro eternamente, né? A gente sabe que às vezes situações acontecem que os casais acabam se separando. É natural, né? O espiritismo é contra o divórcio? De forma alguma. Está lá, né? Tem colocações muito claras nesse sentido, porque nada mais ele o casal já estava separado espiritualmente do ponto de vista de relações, então não tem problema nenhum. Desde que haja sinceridade, desde que haja, como a gente diria, além da sinceridade, haja responsabilidade nos relacionamentos. Mas o nosso irmão aqui ainda amava, né? Amava muito a Iná. Só que, né, se deixou levar por uma aventura. E esta aventura trouxe para ele um remorso terrível. E eu falo para vocês, eu acho que é coisa pior que ter um remorso quando você, né, não consegue resolver aquilo que você traz no coração. Como a Leninha colocou, o primeiro fator mais importante é você desenvolver o auto-perdão. Porque tem muitas pessoas que não se perdoam por coisas pequenas. Eu não me perdoo jamais por ter agido assim, ter agido assado. Não, nós somos humanos. E nós não temos, no Congresso Espírita lá de Uberlândia, o Gustavo, um rapaz, se não me engano, devia uns 20 e poucos anos, falou uma coisa assim que foi muito marcante. Ele falou que nós, na condição de espíritas, não temos obrigação de ser bons. Nós não temos obrigação de ser bons, mas nós temos o dever de ser cada dia melhor. Cada dia melhor. Helene, casais quando se separam deveriam ter respeito uns pelos outros e principalmente pelos filhos quando os têm. E aí acaba surgindo aquela situação da alienação parental, né, que começa a jogar o filho que nem ping-pong, modo de dizer, né, um contra o outro, falando, a mulher falando mal do marido para o filho, o marido falando mal da mulher para o filho, e o filho fica naquela angústia terrível. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. A Lúcia está com foto nova no perfil também. Então, gente, eu falo assim, nós temos que analisar sempre que nós estamos num processo evolutivo, tá? Nós estamos num processo evolutivo. E que se a gente, né, estivesse sem pecados, entre aspas, né, pecado não é no sentido pesado dessa palavra, sem erro, sem mácula, sem mancha no nosso perispírito, a gente já estaria em planos espirituais superiores. Mas estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Então, certamente passaremos por provas e por expiações. E Ana Teresa comenta com muita propriedade essa situação, que por sinal ela desenvolveu também lá no Congresso Espírita de Uberlândia. Ela fala que muitas situações nós vivemos em 3 fases na nossa existência, né? Vivemos fases de expiações, fases de prova e fases de missão. Né? A Leninha está dizendo, até numa separação tem que ter elegância e educação. Barraco mostra o estado evolutivo do espírito. Sem contar, né, Leninha, quando acontece aquelas situações que a pessoa não aceita a separação e comete um ato, né, impensado, até nem compensa nem comentar, né, essas situações que acontecem por aí. Que a gente fala, a pessoa não aceita, que a pessoa quer seguir a sua vida, e comete um desatino em relação à vida dele mesmo também, né? E além do processo evolutivo, também a transição planetária, exatamente, né, Roberto? Exatamente isso. Então nós estamos neste processo. Nós não estamos isentos de cair, não, tá? Cuidado com as nossas, né, falsa moralidade, com a nossa falsa pretensão de sermos, estamos acima do bem e do mal. Eu não erro, eu não. E André Luiz fala assim que os pregadores de moral rigorista raramente não caem nos erros que eles mesmos condenavam. Raramente não caem. Então veja, quando você vê uma pessoa numa situação dessa, você vai criticar.
Você vai falar, olha fulano, olha fulana que fez. Não. Faz o julgamento, amanhã depois você está caindo pior do que ele. Então nós não temos que fazer julgamento da vida de ninguém. Temos que analisar a nossa. E o que nos cobra profundamente a nossa consciência, como do nosso irmão aqui. A consciência acendeu a lanterna, né? E a questão principal que ele trouxe, né? Ele estava ali, não conseguia dormir por conta que ele ter traído a esposa. E ele pega, fica incomodado, ele vai para o quintal e chora ao lado do mamoeiro que ele coloca lá. E ele escuta, no arauto da madrugada, o galo cantando 3 vezes. E ele lembrou exatamente de Simão Pedro, quando negaram o mestre e o galo cantou 3 vezes. E vê esse próprio Pedro, né, teve essa atitude lá atrás. Os apóstolos que conviveram com Jesus lado a lado, eles não, num primeiro momento, o que aconteceu? Saíram em debandada, só ficou João. Leninha, errar faz parte da vida, o importante é tentar consertar e aprender com o erro. Certamente, Leninha. Certamente, isso aí é fundamental. Errar é humano. Agora a gente tem um ditado que fala, né, que persistir no erro já é outra coisa. É ignorância, né? Vamos dizer assim, ignorância para a gente não falar besteira, né, também. Mas é importante assim, a gente tem que saber que erramos tantas e tantas encarnações atrás. Já erramos, olha, a perder de vista. E a gente está aqui nesse processo de erros e acertos, até que a gente consiga cada dia errar menos e acertar mais. Então a gente, que eu falo assim, né? Tem 3 tipos de ser humano, né? Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Dizem que o ser humano Espera um pouquinho. O ser humano ignorante aprende com os próprios erros. O ser humano inteligente aprende com os erros do próximo. Ele não precisa errar, ele está vendo o outro, já não erra, não vai errar. Já está vendo que o outro está dando cabeçada, né? O ignorante, ele dá cabeçada 10, 20, 30 vezes até que a cabeça está um monte de galo, aí ele fala, opa, tem alguma coisa errada. Então esse tem que aprender com os próprios erros. O inteligente aprende com o erro do próximo. Agora o ser humano evoluído, né, que é uma raridade, ele nem erra. Ele já sabe, né, o que deve fazer e o que não deve fazer. Roberto disse, não permanece na ignorância. Então é importante a gente fazer essas reflexões numa história tão simples. Quantas e quantas lições nós podemos tirar, né? Não só no erro do ponto de vista aqui conjugal, mas em várias e diversas situações de nossa vida, quando o remorso, quando a consciência nos acusa por alguma situação. Aliás, André Luiz, no Sinal Verde, tem uma frase muito oportuna, que diz assim, acho que eu já contei com vocês, mas vou até relatar, então, antes de falar a frase, uma situação que me incomodava muito. Na minha juventude, tinha uma namorada, mas uma coisa não estava fluindo muito bem, o relacionamento não estava indo muito legal, e eu não sabia até que ponto era uma coisa que valia a pena continuar ou não, se eu estava com ela mais por uma questão de companheirismo, de colega, do que realmente alguém que eu gostasse para ter um relacionamento futuro. E aquilo estava me incomodando bastante. Eu trabalhava em São Paulo à época, e eu fui lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, assisti lá as preleções, e aí falaram que tinha um atendimento fraterno. Quando eu fui conversar com uma pessoa, contei a minha angústia, que estava me atormentando, e ele abriu uma página do Sinal Verde, onde André Luiz diz assim, não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa suportar. Não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa suportar. Eu vou ampliar esse leque, não assuma deveres afetivos, profissionais, emocionais, espirituais que você não queira ou não possa suportar, né?
Heleninha está dizendo o que eu vejo de errado no outro, eu conserto em mim, os espelhos da vida. Heleninha, isso é bom, né? Um grande aprendizado. Todo mundo começasse a fazer assim, a gente erraria bem menos. Gente, eu vou fazer a releitura para vocês, tá? E aí nós vamos pensar por essa ótica que tanto a Dani falou, como também a Elaine também achou essa possibilidade. Vamos ver, né, o que a gente consegue. Essa história aqui, na minha visão primeira dessa leitura que eu fiz, eu imaginei, tá? Imaginei porque, como eu falei para você, Jerônimo não me confidenciou nada a respeito dessa história. Então, uma situação mais ou menos assim. Para mim, uma pessoa que havia traído a esposa chegou com o coração aflito e fez uma confissão a Jerônimo contando essa situação. Jerônimo transformou aquele episódio numa história que colocou no livro. Essa é a minha visão. A Dani, ouvindo a história, ela interpretou com a possibilidade de ser uma vivência espiritual de uma pessoa do ponto de vista espiritual. Então ele diz assim, agora então nós vamos pensar também por uma outra ótica, aqueles que chegaram depois. Confissão de um esposo. Querida Iná, doce companheira de meus sonhos, dói-me o coração profundamente à medida que lhe escrevo esta confissão. Sei que você notou que quase não dormi à noite. Ah, anjo adorado, acredito que o inferno possa se definir como sendo consciência em desequilíbrio. Ao vê-la dormindo, serena, senti-me que dentro do meu peito havia um braseiro de remorso. Algo cruel. Fitei-a demoradamente. Você ressonava como um ser angélico na placidez de um paraíso de bênçãos, e eu me senti lama pegajosa que naquele instante compurcava a alcova de uma santa. Levantei-me e fui até o quintal. No céu ainda brilhavam palidecentes as estrelas. Abracei-me ao velho mamoeiro e chorei amargamente. Subitamente, no quintal do vizinho, o galo cantou 3 vezes. Era o arauto da madrugada. De repente, senti-me estremecer-me. Pareceu-me que uma força estranha me fazia retroceder ao pretérito longínquo, quando Simão Pedro, tomado de profunda tristeza, negara o mestre amado por 3 vezes. Sobre o mesmo cantar do galo, essa força estranha obrigou-me a ajoelhar em minha tela mental. O seu encantado vulto, Iná, desfilava feliz. Seu rosto alvo, como o lírio do vale emoldurado por 2 olhos azuis, seus cabelos da cor de trigo maduro, caídos fartamente sobre os ombros. Em seus lábios de romã bailava o sorriso de primavera, deixando entrever seus dentes cor de neve. Ó Deus encantada dos meus sonhos, exclamei, que hora infeliz, 1000 vezes infeliz quando me deixei levar por uma aventura, tornando-me infiel e perjuro. Balbuciei uma prece por entre lágrimas e retornei ao interior da casa. Você já estava de pé, seus olhos azuis eram um pequeno regato de lágrimas. O seu rosto pareceu-me envolvido por uma penumbra de indecifrável amargura. Sabe, Iná, quase não resisti à pureza do seu olhar. Adentrei o quarto dos meninos que ainda dormiam. Ali estavam Cecília e Robertinho, frutos de nosso amor. Rogo-lhe por piedade, dê-me o beneplácito de seu perdão, para que a minha consciência aturdida retome a paz. Sei que não mais sou digno desse amor puro que emana de sua virgindade de alma. Doravante serei um espírita e haverei de estar lado a lado com você, tão fiel como a sombra de seu próprio corpo. Caminharemos, sim, juntos pela eternidade. Ouça-me, Iná, eu a amo muito, sabe? Assinado Pedro Ivo. Perdão, gente. Então vocês podem ver, né, que história que realmente nos toca o coração. Comecei a analisar, sim, viu, Daniele? Tem essa possibilidade. De repente, o espírito já desencarnado, né, aturdido pelo remorso, aturdido por essa situação, né,
trouxe essa missiva, por exemplo, e visitando o quarto dos filhos, tudo mais, tudo aquilo que é uma situação possível. Não dá para descartar, não dá para falar 100% que é uma coisa ou 100% é outra. São possibilidades e que bom que dá para a gente tirar duas vertentes da mesma história, não é mesmo? Boa noite, Leonir, seja bem-vinda. E amigos, a Leninha está sempre colocando o nome do marido dela, Osmar Prado Sabaliski, em orações. Nós vibramos por ele ontem, vamos continuar em vibrações, viu, Leninha? Agora daqui a pouco já vamos fazer as nossas vibrações e todos mentalizem o nosso irmão. Eu passei para a Leninha hoje, pelo direct, o link do momento de oração da Web Rádio Fraternidade. Leninha, é sempre importante, eu já passei por situações muito difíceis e eu costumava sempre estar ouvindo o programa da Web Rádio Fraternidade, do nosso querido Rubens de Castro, lá de Uberlândia, e a gente coloca lá, manda lá pelo YouTube o nome, prece, 6 da manhã com representação ao meio-dia, mas também ele fica disponível no YouTube, e no Telegram e tudo mais, e depois se você precisar, tem como você mandar um e-mail para eles te adicionam num grupo do WhatsApp, do Telegram, para você receber o programa. E assistir sim, coloque sempre, todo dia 6 da manhã, o Rubens de Castro e a Divina estão lá fazendo esse programa com muito amor, com muito carinho. De segunda a sexta-feira, às vezes sábado e domingo tem algum outro tipo de programação, mas eu recomendo, é um programa que nos auxilia muito, me auxiliou muito numa época do meu pai, que estava passando por um problema de saúde, e vibrações, preces, é sempre bom, sempre bom. Então nós estamos vibrando também, viu, Leninha? Fique tranquila, confiante na espiritualidade. Para Deus nada é impossível. Tenhamos fé, tenhamos perseverança, que com certeza Ele há de nos atender, na medida das nossas necessidades, dos nossos merecimentos, Bom, eu vou abrir então agora aqui a nossa vibração, lembrando então para todos, em especial, como nós fizemos ontem, prece pelo nosso querido Osmar Prado Sabaliski, esposo da nossa amiga Leninha, rogando a Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica espiritual, que possa auxiliá-lo no seu restabelecimento da sua saúde, do seu corpo físico, mental e espiritual, porque é tudo interligado. Bom, vamos então fazer as nossas vibrações. Deixa eu colocar a música aqui para a gente aproveitar um pouco dessa energia que a música nos traz, não é mesmo? E assim, queridos amigos, convidamos a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixando-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia. A música tem um poder curativo e certamente nos faz entrar em sintonia com as esferas luminosas. Dirigimos nesse momento o nosso pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade dessa existência, rogando também ao nosso Mestre Jesus, este meigo Rabi da Galileia, que possa estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. E que este Mestre querido possa abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live, que vai chegar depois, que passou por ela, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe todas as pessoas que nos pediram preces, que estão abertos aqui
na tela, em especial pelo marido da Leninha, Osmar Prado Sabaliski, que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa enviar os seus mensageiros, auxiliando, transmitindo fluidos de energia, de paz, saúde e reequilíbrio para esse nosso irmão. E para todos aqueles que estão em nossos pensamentos necessitados de uma cura do corpo, da alma, irmãos que estão em seus lares sofrendo doenças incuráveis, ou nos hospitais, abandonados talvez em asilos, orfanatos, prisões. Irmãos que perambulam pelas ruas, infelizmente, passando por provas difíceis, expiações do passado ou desatinos cometidos, que esses irmãos possam ser amparados, ser socorridos pela espiritualidade maior, que bênçãos de luzes derrame sobre toda a nossa humanidade, em especial pelo nosso país, envolto em tantos problemas. Mas, Mestre, temos a certeza e a confiança que está no leme desta nau que perambula pelos espaços infinitos. Perambula sobre a sua direção, sobre a sua guarda e sua proteção. Agradecidos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecidos por cada um de vocês, amigos queridos que estão sempre conosco e que são a razão desse nosso singelo trabalho. Agradecidos também, principalmente, a Jerônimo Mendonça, que nos possibilitou, por meio das suas palavras, trazer um pouco de conforto e consolo a tantos corações. Rogando ainda a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação das águas que aqui colocamos, que ela sirva de remédio, de lenitivo, de acordo com a nossa necessidade. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco amanhã às 22 horas, no mais um capítulo do Palavras para a Alma, capítulo 15, Transformação. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.